Muito bem, sou missionária Cirlândia, a paz do Senhor. Mais uma vez esse fim de semana aqui numa aula maravilhosa. Agora a gente começou uma sequência de temas, uma temática chamada de perca, e hoje é a perca do amor, afetividade e efetividade. Gostaria que você pudesse nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, colocar o seu coração em mais um processo de conhecimento e assim também aprender, ou seja, praticar o que nós vamos dar aqui, tá bom, amada irmã? Então, você pega a sua lição, um tema muito bonito, que é a família restaurada por Deus. Hoje, a quinta lição, nosso texto para meditarmos no que a Bíblia está falando, está baseado lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 6, que diz: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Estaremos falando de afeto, de amizade, de amor. Quando esse sentimento ele deixa de existir no seu eu, você deixa também de viver muitas coisas boas na vida. E o nosso comentarista nos chama para uma meditação muito importante, que é sobre o afeto entre pais e filhos, que é um sentimento que visa crescer ao longo de algum tempo, através do envolvimento que ambos vão tendo no cotidiano de suas vidas. Olha que fantástico. Quando nós falamos de afeto, nós estamos falando de um agente que modifica o nosso estilo de vida. O afeto, como eu falei, está vinculado ao amor. E hoje nós vamos aprender que o afeto ele se torna uma expressão, como também se torna esse agente tão importante de modificar as nossas vidas. E as famílias que vivem dentro do afeto, dentro do amor, elas são famílias que florescem, são famílias que vibram, são famílias alegres, uma família unida, porque lá tem como base o amor. Então, o nosso comentarista fala que essa família que tem essa base do amor, do afeto, ela está bem nutrida, ela vai estar muito bem apoiada, os filhos, os pais, enfim. Isso aqui é muito importante porque, sabendo que o afeto, ele não pode deixar de existir na nossa vida, porque ele é um combustível, principalmente na vida da mulher, como diz nosso comentarista, que a mulher diz assim, né? Ela é um poço de amor. Na verdade, a mulher ela nasce com esse sentimento muito mais aflora. Não que os homens não tenham, né, irmã? Mas a gente tem esse sentimento que ele é aflorado na maternidade, ele é aflorado enquanto esposa, enquanto amor próprio também. Quando a mulher está com baixa estima, ela começa a perder o amor próprio. Ela começa a se encontrar dentro de vários fatores de defeito. E aí a gente começa também a perceber a falta desse amor próprio. Eu me lembro das palavras do Senhor Jesus que diz assim, ó: ame ao teu próximo, mas primeiro ame você. Então, tenha afeto com você, né? A gente tem uma dinâmica, quando nós estamos em grande grupo, de você se abraçar, né? Você sabe como é que se abraça? Você pega aqui, ó, o seu braço e abraça. Você tem um afeto por você mesmo, capaz também de compartilhar com alguém, tá? Geralmente, quando nós estamos vivendo descobertas na nossa vida, a gente vai em cima com todo o amor. E isso é muito importante porque esse sentimento traz para nós uma sensação de realização constante. E aí vem o porquê de nós, enquanto pais, enquanto mães, abraçarmos, darmos afeto, demonstrarmos esse carinho para os filhos. Por quê? Exatamente nesse momento, pessoas que crescem com a carência desse sentimento são pessoas que não vivem no ápice da felicidade e que tendem a viver uma vida mais ansiosa e estão propensas a viver dentro de um contexto muito mais deprimido ou também reprimido, porque quem não recebe o afeto é incapaz de compartilhar ele. E isso aqui é muito casual, porque as pessoas, elas se camuflam, dizendo que, né, ama, que vive, mas não consegue compartilhar isso com as pessoas que às vezes necessitam tanto, que são seus pais, os próprios filhos. Tem gente que não gosta de ser abraçado, né? Tem medo. E o abraço é uma expressão do afeto, do amor. O abraço, o beijo, o aperto de mão, o carinho, como diz Cantares de Salomão, né? A mão na cabeça. Isso aqui é tão bom, irmã, porque a gente se sente bem quando se sente amado. E nesse período de pandemia, esse sentimento expresso ele ficou mais escasso.
E eu sempre digo o seguinte, aonde não tem expressão do amor, há um enfraquecimento dos relacionamentos. As pessoas ficam mais, né, assim, distanciados um dos outros. E aí vem um ponto importante, que a ausência desses toques na nossa vida, do abraço, do beijo, do aperto de mão, pode sim contribuir para que a estima fique baixa. E aí explica, às vezes, as pessoas dando mais ênfase ao medo, ao pavor. Tem um outro ponto importante, que quando você não entende esse comportamento nas pessoas, em especial a criança, que ela é voluntária nisso, você vai perceber que uma criança de colo, no pai ou da mãe, do tio, de alguém mais próximo dela, do avô, ela se aconchega, ela brinca, ela mexe com o cabelo, porque ela se sente segura. Quando eu, enquanto pessoa estranha, tirar essa criança desse braço, o comentarista exemplifica muito bem, essa criança chora, porque está saindo de uma zona de conforto muito boa, muito cheia de confiança, e vai para um braço de alguém que ela desconhece. E assim também a nossa vida tende a ter esses impactos quando a gente muda da sala de aula, quando a gente muda de trabalho, do setor. É bem verdade, irmã, a gente é impactado com o quadro de mudança. E aí vem um ponto também salutar na nossa aula de hoje, quem de nós não temos um idoso dentro de casa? O idoso dentro de casa, ele não quer só o conforto material, não, ele quer o aconchego, ele quer o afeto, ele quer a atenção. E as pessoas idosas que estão agora me assistindo sabem que faz falta alguém sentar, conversar, né? E isso daqui eu quero lembrar que todos nós envelheceremos. Assim seja, amém, né? A Bíblia diz que a velhice, ela é uma dádiva de Deus também, porque nem todos conseguem chegar a essa eternidade. E aí os idosos hoje, eles sofrem de desafeto. E aí você tem pessoas mais doentes, você tem pessoas mais desmotivadas e tomando remédios para controlar suas ansiedades. O nosso comentarista ele vai falar sobre a afetividade e efetividade, ou seja, uma expressão, um amor feito por ações. Qual é isso? É a efetividade. E a afetividade já estava no contexto de poesia, aquela situação que tudo se torna belo, maravilhoso. Você vê uma criança que recebe afeto, ela não tem dificuldade em expressar o seu amor. Já uma criança que não recebe afeto, ela tem dificuldade de expressar esse amor também. E aí, nesse contexto de encantos, há implicações positivas e também negativas. Porque quando eu não exerço esse sentimento de afeto, quando eu não tenho a presença real desse sentimento, eu me torno uma pessoa mais reprimida, incapaz de vencer os desafios da vida. Em outro lado, o comentarista vem dizer para nós como identificar as razões que vão explicar a ausência da efetividade. Se você olhar bem, às vezes essa ausência é explicada por herança doméstica, o pai e a mãe que não passa para o filho, está formando um ser humano que vai ser incapaz exatamente de transmitir isso. Talvez o pai diz assim, eu dou comida, eu dou roupa, né, irmã? Eu dou tudo o que quer aqui em casa. Mas esse tudo seu pode não ser o tudo do seu filho, da sua esposa, né? Porque ele quer, às vezes, mais atenção. Sabe quando uma caixa de fósforo faz a diferença do que um grande presentão? É quando ele é dado com amor. Então, o sentimento que nos atrai é o amor, é o carinho, é esse afeto. Quando eu não tenho, é capaz de eu passar assim para a minha geração posterior. E vem um ponto importante, né? A petrificação do corpo, ou seja, nós aqui, enquanto seres humanos, experimentando essa frieza sentimental, a gente não consegue receber, como também não consegue repassar. E quando a gente não recebe, fica assim uma lacuna muito grande na nossa vida. E aí, o nosso comentarista hoje, ele chama a nossa atenção para resgatar esse amor cheio de afetividade e efetividade também. Ele vem nos convidar para exercermos o real sentido do amor. Aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela atenção sempre será bem-vinda. Você vê João no seu evangelho escrevendo que ele inclinava a sua cabeça sobre o corpo de Jesus
E ele tinha esse afeto da parte do Senhor, como os demais discípulos também. O apóstolo Paulo, ele tinha um grande afeto, um grande amor pela obra. E a vida é feita assim, de nós nos dedicarmos por amor. Tá? E a nossa conclusão vai lembrar lá de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 8, irmão. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, o amor não busca os seus interesses, não se irrita, o amor não suspeita mal, ou seja, não fica desconfiando, o amor não folga com a injustiça, ao contrário, ele vai atrás da justiça e ele se sente à vontade na verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. Então está aqui esse poema para nós da efetividade do amor. Que Deus em Cristo te abençoe. Deixe o seu comentário aqui, suas perguntas, um enriquecimento. Compartilhe esse vídeo com quem talvez não consiga expressar esse amor, tá bom, irmã? Que Deus em Cristo te abençoe, você e toda a sua casa. Até um próximo momento, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.